E hoje nós vamos fazer uma releitura da intro do canal Física e Afins, um canal que eu curto pra caramba desde 2020. Não é bem um tutorial, tá mais para um speed editing, mostrando algumas técnicas que eu uso na produção das intros. E para eu não ficar te incomodando durante o vídeo, já deixe seu like e sua inscrição na confiança aí que o vídeo é bom. Foram várias horas condensadas em 20 minutos com dezenas de dicas para você usar nas suas intros. Vamos lá! Primeiro vamos criar um comp, um main comp, que eu vou chamar de main. E vamos aqui criar um sólido, né? Feito o sólido, vamos entrar aqui no site da NASA e procurar uma nebulosa. Tem várias imagens em alta resolução aqui. Aqui ó, essa nebulosa aqui. Vamos dar um download dela, chamada Nebula 01. Vamos procurar outras nebulosas aqui. Essa é legal. Essa também é legal, apesar de ter muita estrela, a gente vai ter que apagar as estrelas. E essa aqui é legal também. Vamos lá. Acabar essas três aqui. Aquela lá não. E vamos importar elas para cá e vamos começar usando essa nebulosa aqui. Primeira coisa é fazer uma máscara. Pode ser uma máscara tosca, não precisa ser uma máscara super legal, porque o feather dela vai ser alto. Você aperta o F, aumenta o feather. E agora a gente vai criar uma câmera, pode ser grande angular, 20 mm. E vamos fazer o nosso zoom aqui, ó. Vamos pôr zoom de 5000. Na verdade é um deslocamento de câmera de 5000, né? Ele sai do 0 e 5000 é para frente. Vamos rotacionar ele aqui. E vamos criar essa animação de câmera que vai até... Vamos colocar aqui 5000. 5000. E vamos inverter aqui, ó, time reverse keyframes. Agora nós temos esse movimento de câmera aqui, ó. Certo? Vamos colocar o outro. Isso aqui é tudo teste, né, gente? Nós estamos testando. Vamos colocar outra nebulosa. Essa aqui eu acho que não vai dar certo não, mas vamos colocar só pra gente ir se posicionando aqui. Tá lá. Vou dar aqui, colocar aqui, vamos lá, ó. Agora, para criar as estrelas, nós vamos usar o plugin da Red Giant, o particular. Tá aí, ele cria partículas. Tem vários tutoriais na internet como usá-lo. Eu vou fazer uma caixa de estrelas aqui de 10.000 por 10.000. Deixa eu posicionar melhor ela aqui. Ó, eu aumentei o tamanho delas e a gente já tem um campo de estrelas. Na verdade, eu peguei aquele montinho de estrelas, aumentei o raio delas e elas preencheram de bolinhas todo o nosso cenário. Aí virou o nosso campo estrelado. Quando você trabalha em Advanced 3D, eles não para você fazer composições de adicione, multiply, você tem que usar o CC Composite para colocar um adicione ali no nosso plano. E também eu vou mexer no Hue Saturation para chegar nas cores do feed da BB Bias, que é um rosa e um azul bebê, mais ou menos, né? Então aqui nós já temos agora, chegamos no Hue Saturation nas cores da logo. Vou jogar um levels aqui pra gente jogar até antes aqui, ó, pra gente ver o brilho e contraste, para bater mais com a imagem escura. Aí para colocar mais, pode ser tão estourado, né? Tem que ser uma coisa mais espacial, mais blasé, vamos dizer assim. Aí já começou a tomar forma. É importante esse negócio do parallax, de uma tá sobreposta à outra. Vamos mexer nessa aqui e vamos ver se nós vamos ficar com ela. Eu tô desconfiado que eu vou trocar essa nebulosa aqui, mas por enquanto vamos ver o que que dá. Eu vou usar o CC Composite com adicione de novo e vou colocar o mesmo Hue Saturation de lá, só que eu vou colocar ela azul. É só mexer no Master Hue aqui, ó. Aí nós já temos. Mas não sei, essa nebulosa de cá ela não tá orgânica, né? Ela parece mais uma fumaça.
tentar arrumar aqui. Vamos dar uma rotacionada na câmera. E olha só, nós já temos agora um visual mais espacial. Só que eu tenho que mexer nesse easy do rotation, porque a câmera tá com um easy e o rotation tá com outro. Agora bateu, ó. Ele vai viajar aqui. Nós vamos ter um easy, ó, certinho agora, ó. Isso, já começou a ficar bacana, né? As estrelas ainda estão por cima das nebulosas, mas eu vou passar para trás. Mas primeiro, vamos abrir aqui o Photoshop e vamos usar a ferramenta nova do Remove. Para quem não conhece, é ótimo, ó. É uma das ferramentas mais revolucionárias do Photoshop dos últimos tempos, que ela apaga magicamente as coisas. Eu faço de pouco em pouco, se você colocar muito de uma vez dá problema. E olha lá, apagou bem, ó. Já deu uma limpada boa da nebulosa. Agora vamos colocar outra nebulosa aqui, que eu não tô gostando daquela. Fazer outra máscara. Isso é a mesma coisa outra vez, né? Faz uma máscara. Coloca um feather nas duas. Vamos posicionar eles aqui. Vamos colocar o composite. Vamos colocar o adicione. Colocar o color correction e o levels. Não sei, hein? Vamos colocar ele azul. Aqui tá quase. Será que se eu aumentar isso, rodar aqui, ó, começou a fazer sentido. Vamos ver, tá no cantinho aqui, ó. E agora vamos para as das coisas mais importantes desse projeto, que são as luzes. Vamos criar um sólido, vamos dar o nome de A-Light, tem que ser com a letra A, né? Vocês já vão entender por quê. Vamos jogar a luz lá para 10.000? Não, vamos jogar a luzinha para 20.000, lá para trás. Isso. Agora vamos criar um outro sólido preto e vamos usar o plugin Optical Flares. Vem aqui, Video Copilot Optical Flares. Você pode pegar aqui e transformar 2D para Track Lights, que ele vai traquear aquela luz, e a luz que começa com a letra A. Por isso que eu pus a light, tá vendo? E agora vamos pôr adicione e nós vamos ver, mexendo na intensidade aqui, que nós temos uma luz no meio do universo. Olha lá, ó, nossa estrela, sol, o que vocês quiserem definir aí. Certo? Feito isso, vamos mudar aqui o formato da luz, tem vários. Esse plugin é interessante, eu vou deixar o link dele aqui. Vamos tirar esses stripes que eu não gosto. Ah, vamos lá, temos praticamente um sol agora aqui. Mas vamos colocar uma luz ambiente, porque eu acho que tá muito... Só regular essa luz direito. Vamos diminuir aqui um pouco. Isso. Vamos ver o que acontece. Meu mouse está dando uns paus aqui do botão. Trocar de mouse, né? Ó, olha como ela trabalha bem com o ambiente, como que já dá uma noção de profundidade, olha. Isso. Eu comprei esse plugin há muitos anos, esse Optical Flares. É um ótimo investimento. Quem não tiver pode tentar usar o Lens Flare do After Effects. Mas você vai sofrer um pouco, né? Vamos reposicionar essa luz melhor aqui. Essa luz que eu estou fazendo, que não tem a letra A, eu estou posicionando simplesmente para realmente iluminar o ambiente. E agora essa luz nossa que tem a letra A é a que vai se mexer pelo ambiente. Vamos dar uma mexida nisso aqui. Meu mouse está realmente muito ruim. Olha aí. Agora efetivamente nós vamos mexer na logomarca do Physics Afins aqui, que ele tem uma cor rosa, né, e azul. E vamos capturar a marca dele aqui que eu achei na internet. Então copy e vamos jogar lá no Illustrator, Adobe Illustrator. O passo agora é a gente vetorizar a marca, que a gente precisa dela em vetor para aumentar. Esse fato a gente vem aqui em Image Trace e transforma em vetor. Tem milhões de tutoriais na internet de como fazer isso no Illustrator. Agora eu vou separar os layers certinho aqui, que é a borda exterior, que é a setinha, que é a palavra física, que nós vamos animar elas individualmente no After Effects. Separei tudo, salvei como Adobe Illustrator. Vamos importar ela para cá como composição.
Ficam os layers lixos aqui, vamos apagar ele. E vamos roubar a cor aqui. Eu vou dar copy, vou dar paste aqui. Vamos roubar as cores para ficar tudo certinho, ó. Azul, esse magenta, rosa, magenta, e vamos colocar branco aqui. A logomarca original da vinheta é tudo branco, mas eu achei mais legal colorido, igual tá no Top Page Bunny. Vou colocar as cores aqui com fio. E pronto, nós temos a logomarca. Aqui já deu uma cara, né? E vamos, como ela tá em 3D, coloquei ela em 3D, ela já acompanha o movimento aqui, ó. Já tô ficando animado já com nossa vinheta, né? Pena que tem 10 segundos, que a gente não pode ficar inventando moda, né? Vamos mexer no Easy aqui agora da nossa câmera, para tudo ficar certinho. Ó, aí, ó. É uma coisa que me incomoda, é que fica muito tempo até chegar no logomarca, mas isso nós vamos ver depois como é que resolve. Vamos colocar mais umas luzes, vou mexer nesse flare aqui para ele ficar cor de rosa e azul, ou magenta e azul. E aqui, ó, só mexer nesse flare aqui, mexendo e pronto. Vou colocar mais um azulzinho aqui. Vamos lá, ó, agora já tá tudo nas cores. Ah, lindão, hein? Uma coisa que tá me incomodando é que no geral a tela final tá ficando muito parada. Eu acho que falta mais luz. Nós estamos falando de física, tem que ter luz, tem que ter onda, tem que ter luz. Então eu vou pôr a luz aqui na base. Essa luz não acompanha o movimento 3D, ela é uma luz só para sujar o quadro, tá vendo? Só para ela dar um movimentinho lateral. E ela se repete em todo o tempo da vinheta. E agora vamos para a animação da logomarca. O que nós vamos fazer aqui? É simples, vamos usar um radial wipe para fazer esse movimento dela formando. Você vê, né? Um efeito bobo que serve para muita coisa e todo mundo ignora ele. Vamos colocar aqui, vamos colocar mexer na curva aqui, para começar mais rápido e desacelerando. Vamos fazer a mesma coisa com o outro e dar um delay entre os dois. Certo? Olha aqui, e vamos colocar eles formando bem na hora que ele começa a aparecer aqui, ó. Vamos jogar um glow em tudo para deixar tudo mais brilhante. E vamos mexer no Physics Afins aqui, as setinhas. E vamos colocar os letterings agora, né? Mas eu ainda acho que tá faltando alguma coisa aqui. E nada melhor para explicar uma vinheta de física do que colocar o gato de Schrödinger. E para quem não sabe quem é esse brilhante, é só clicar nesse card aqui. Para fazer o gato Schrödinger, eu acho que eu vou usar o Firefly. Vou colocar aqui um gato em forma de nebulosa com textura de nuvens. Fiz vários, ó, fiz várias texturas, testei esse. Tudo que eu queria uma coisa meio parecida com um gato. Esse aqui quase foi, esse foi, mas ficou muito explícito. Vamos tentar com esse. A história aqui é a mesma, eu vou pegar o gato, vou jogar aqui, né, aumentar, colocar num canto, vamos fazer, jogar ele lá para trás, e vamos fazer uma máscara nele, ó, uma máscara tosquinha mesmo, aumentar o feather, dar um ajuste na máscara e vamos lá. Não sei, vamos trocar a cor aqui, mas não sei, esse gato aqui tá muito... Eu queria uma coisa mais sutil. Aqui todo mundo vai ver que isso é um gato. Tinha que ser uma coisa meio easter egg, sabe? De filme, de jogo. Então achei esse aqui que ele é um gato, mas ao mesmo tempo ele não é um gato. Ele é uma nebulosa. Acho que é o jeito da gente esconder o nosso gato de Schrödinger. Eu duvido que alguém sabe realmente falar o nome disso corretamente. Vamos colocar ele aqui, aumentar o levels. Aqui tá ele, gordo esse gato, hein? Ó, tá saudável. Vou chegar ele aqui pro canto. Ah, agora sim. Outra coisa que tá me incomodando é essas nebulosas não terem movimento. Então eu resolvi colocar aqui o Distort Turbulence Displace, certo? E vamos dar... Esse plugin é bacana que você consegue dar esse Evolution aqui e dar uma mexidinha, ó, tá vendo? A coisa ficar se mexendo, mesmo que seja pouquinho. Acho que foi pouco demais aqui, não deu para perceber, né? Vamos aumentar um pouco mais o movimento. Aí, agora sim. Ah, lá. Ó, que agora ficou mais orgânico tudo, né?
quando terminar a assinatura, ela continuar se mexendo, certo? Agora eu vou falar de uma coisa que não deu certo, que eu desisti, mas eu vou colocar aqui em velocidade super acelerada, que eu tentei colocar uns meteoros na animação. Eu simplesmente fiz um meteoro no Blender, coloquei uma textura de pedra, salvei como GLTF ou GLB, se preferir. Exportei aqui, importei pro After e coloquei um meteoro no meio da coisa. Só que depois eu fiquei imaginando que meteoro é muito astrofísica e a Bibi ela trabalha com partícula, quarks, bósons e não tinha nada a ver, estava indo pro caminho errado. Abortei o meteoro. E aí que veio a ideia que, sabe aquele átomo que você estudou na escola, que tem uma bolinha durante um monte de outras bolinhas? Pois é, aquilo é mentira. Um átomo mesmo é esse negócio aqui que você tá vendo. Isso é a representação real de um átomo. Isso aqui que eu vou aplicar nesse sólido é o plugin WaveWorld, que, como o próprio nome já diz, quer dizer que ele faz ondas, né? E ondas é tudo que a gente precisa para criar o formato que eu quero, para dar uma preenchida naquele comecinho da nossa assinatura ali, da nossa intro. Feitos os ajustes de animação que eu preciso aqui, ó. Pode colocar, nossa, tem série, isso aqui você tem que mexer, são uma série de coisas aqui. Você pode pinar as bordas e aí ele gera, agora o que ele gerou? Um mapa de cinza, né? Um mapa de display, vamos dizer, que faz a animação dos moldes que a gente precisa, que é mais ou menos aquela coisa meio atômica de ondas e luzes e tal. E o que eu vou fazer agora? Aplicar um ajustamento layer em cima de todo mundo. Depois eu vou aplicar o CC Glass, que é um plugin que eu já fiz vídeo e vou deixar aqui no card. Vou pegar nossas ondas atômicas, certo? Olha que bacana. E vou aplicar como uma distorção de luz em cima da cena, como se a gente tivesse uma densidade, tipo um buraco negro, que consegue mexer, alterar o caminho da luz. Olha que fantástico, é tipo um displacement, que isso sim dá uma ideia de super densidade, ao mesmo tempo no formato de ondas e átomo e tudo de uma vez, numa vinheta só ao mesmo tempo. Meu louco, né? E para encerrar, a gente vai colocar uma luz, ainda um flare, aqui. Assim, para que a luz distorça realmente, para a gente ter uma fonte de luz que o nosso átomo, a nossa representação atômica e nossa representação também de uma grande distorção densa de luz aconteça, né? E vamos mudar aqui agora os timings, quantidade de luz, olha aí. E vamos alterar essa luz também, uma luzinha mais de boas. Aqui. Diminuir um pouco, mudar isso, olha só, agora sim. E antes de renderizar, a gente vai colocar um grãozinho aqui, ó. Eu gosto de usar esse Noise HSL, que ele não se mexe, só para tirar um pouco o problema de degradê. Vamos colocar para renderizar em ProRes. E está finalizado o nosso Speed Editing, Speed Intro, Speed... Não é bem um tutorial. Quem gostou, por favor, se inscreva aí, deixe seu like, qualquer dúvida, tamo aí nos comentários. Um abraço a todos.